todas, meu nome é Jéssica Cristina Rosa e eu sou mestranda em História Social da África pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e graduada em História também pela mesma universidade. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês meu texto Imprensa e Cidadania em São Tomé e Príncipe entre 1911 e 1925, que foi publicado no portal Guelé 10, na coluna Nossas Histórias, uma parceria entre o portal Guelé 10, o Acervo Cultne e a rede de historiadoras negras e historiadores negros. Falar de São Tomé e Príncipe no Brasil é um pouco difícil, porque poucas pessoas conhecem o arquipélago. Então, é importante que a gente tenha em mente aonde está, né? É um exercício político mesmo a gente saber onde estão os países da África. Bom, São Tomé e Príncipe é um arquipélago formado pela ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe e fica na costa oeste da África. Apesar de hoje a gente não conhecer muito sobre São Tomé, nesse contexto que a gente está falando, então nesse início do século XX, São Tomé era muito importante para o contexto econômico português. Durante o século XX, você vai perdendo um pouco dessa importância econômica, mas a importância política se mantém. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é só para a gente saber, então, que São Tomé, para o Império Português, para o colonialismo português, era muito importante. Mas então, por que São Tomé é importante nesse contexto que a gente está falando? Bom, a gente vai voltar um pouquinho e vai entender que São Tomé era desabitado até a chegada dos portugueses no século XV. Então, o que acontece? Essa população é formada pelo contato entre portugueses e africanos do continente inteiro. Nesse primeiro momento, então, vai se desenvolver em São Tomé a cultura da cana-de-açúcar. E vai ser quase um laboratório pelas plantations que vão se desenvolver no Brasil depois, né? Já no século XVI e no século XVII. O que acontece, então, quando Portugal encontra a América Portuguesa? Como o açúcar brasileiro tinha uma qualidade superior ao açúcar anteriormente produzido em São Tomé e Príncipe, Portugal um pouco abandona a produção agrícola no arquipélago. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter São Tomé servindo basicamente como entreposto comercial de escravizados, né? Então era uma pausa ali do que saía do continente, das pessoas escravizadas que saíam do continente e estavam ali no arquipélago. Bom, quando a gente vai aí voltando para o século XIX, já ficando um pouquinho mais pertinho da gente, no século XIX, quando a gente tem a independência do Brasil, existem alguns historiadores que vão dizer que Portugal vai ter tentativas de criar novos Brasis em África. E São Tomé é parte desse processo, né? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer que Portugal quer retomar o lucro que ele tinha com a América Portuguesa ali no continente africano. Bom, nesse primeiro momento, então, vai se investir na produção de cacau e café, e depois o cacau São Tomense vai se desenvolver muito e vai se tornar o principal produto do arquipélago durante quase todo o século XX. Nesse primeiro momento, é importante a gente ter em mente que quem era dono das terras eram os são-tomenses ricos, né? E essas pessoas eram majoritariamente negros. Só para a gente contextualizar um pouquinho, a gente está falando de um período em que, em São Tomé, a população branca era minoritária. Então, a gente tinha, assim, algumas pessoas que eram da igreja, né? Então, alguns sacerdotes, mas a maior parte da população era formada por pessoas negras. E aí a gente vai ter, então, são-tomenses ricos, que são pessoas com poder financeiro e poder político ali, né? E que, inclusive, vão ter uma relação muito próxima com a Europa, enviando seus filhos para estudar em Portugal ou em outros países europeus. E que vão praticamente governar a ilha, né? O que acontece, então, quando a gente tem essa ida portuguesa para as colônias africanas, né? Mas também para São Tomé especificamente? A gente vai ter uma imigração muito forte de portugueses para a região, né? E essas pessoas vão ameaçar o status político e econômico dos são-tomenses que estavam ali no período. Então, esse grupo letrado que a gente está falando aqui, né? Então, eu estou falando aqui de são-tomenses ricos, vão ter que lidar com a perda de terras, porque a gente vai ter um processo de expropriação dessas terras. Então, essas terras, isso é constantemente denunciado pela imprensa, já entrando um pouquinho na imprensa, de que essas pessoas vão ter as suas terras perdidas mesmo, né? Além disso, eles vão ter que lidar com a perda de cargos, então cargos de administração e tudo isso vão ser perdidos,
E, além disso, como vocês devem saber, no final do século XIX e por metade do século XX, a gente vai ter crescimento de discursos e práticas racistas, que vão tentar um processo de dizer que as pessoas negras são naturalmente inferiores. O que acontece? Esses discursos e práticas racistas vão estar completamente relacionados ao controle de mão de obra, principalmente em São Tomé e Príncipe. Como eu disse para vocês, o cacau era um produto muito importante a partir, então, do começo do século XIX para meados do século XIX. O que acontece quando a gente tem na década de 70 do século XIX, quando a gente vai ter a abolição da escravidão? O que vai acontecer é o seguinte: os santomenses que estavam trabalhando nas roças como antigos escravizados vão dizer: nós não vamos trabalhar mais aqui, porque com os mesmos patrões, nos mesmos lugares e com as mesmas condições de trabalho, o que isso se diferencia? O que diferencia a escravidão da liberdade? Eles vão se recusar a continuar trabalhando nessas roças. O que eles vão fazer? Eles vão descer para a cidade, e aí o que a gente tem uma crise braçal gigantesca no arquipélago. Portugal rapidamente vai tentar resolver isso, porque, como eu disse, o cacau era muito importante para a economia portuguesa, e vai autorizar a contratação de mão de obra de outras colônias portuguesas africanas. Então, inicialmente de Angola, mas depois Moçambique e Cabo Verde. Isso ainda é uma questão. Então, até hoje a gente tem essas discussões. Então, a gente ainda tem, por exemplo, em Moçambique, pessoas que foram contratadas em São Tomé ou que lembram de pessoas que foram e não voltaram mais, e tudo isso, a gente pode imaginar que as condições de trabalho nessas roças não eram das melhores, né? Então, a taxa de mortalidade era muito alta. Então, a gente vai ter essa questão. Mas eu não vou me debruçar sobre isso, mas é só para a gente ter um pouco dessa ideia. Voltando, então, a essas práticas e teorias raciais, o que a gente está falando aqui? Eles vão usar essas teorias, vão dizer o seguinte, que as pessoas negras elas precisam ser civilizadas. E qual é o instrumento de civilização? A educação? A escola? Não, o trabalho. Então, percebam como tem uma ligação entre dizer que essas pessoas são selvagens e que elas precisam ser civilizadas, o colonialismo e o controle da mão de obra, certo? O que acontece com esses sujeitos que a gente está estudando aqui, que são tomenses ricos, educados e civilizados, entre aspas, de acordo com a ideia portuguesa do que é ser civilizado? Essas pessoas elas vão se esforçar muito para exporem que elas não são iguais aos serviçais. Porque a gente está lidando com uma teoria racista que vai dizer o seguinte, teorias e práticas, né? Pessoas negras são todas iguais, todas elas são primitivas, naturalmente primitivas. A gente está lidando com o controle da mão de obra que vai obrigar essas pessoas a trabalharem nas roças de uma forma, enfim, de exploração mesmo da mão de obra. Então, eles vão ter que a todo momento dialogar e dizer, olha só, nós somos civilizados, nós falamos português, nós somos monogâmicos, nós somos católicos, assim como os portugueses e às vezes até mais, enfim, eles são alfabetizados até mais do que muitos portugueses que vão estar chegando no continente. Então, percebam como eles estão tendo que lidar com essa tensão, certo? O que é importante de pensar? A República, isso tudo a gente está pensando, então, final do século XVIII, começo do século XIX. Em 1910, a gente tem um golpe que institui a República em Portugal. Os ideais republicanos já estavam circulando por Lisboa e pelas colônias africanas há muito tempo, né? Mas a gente vai ter efetivamente a República se instaurando em outubro de 1910. O que acontece? Os ideais republicanos, aqueles que a gente conhece da Revolução Francesa, né? Então, liberdade, fraternidade e igualdade, eles vão embasar todos os questionamentos e as demandas desses sujeitos negros letrados que são tomenses. E não só são tomenses, tá, gente? Mas a gente vai falar só de São Tomé aqui hoje. A imprensa aqui é um campo privilegiado para a gente analisar essas tensões, essas expectativas e essas demandas. Então, eu escolhi aqui 3 jornais para a gente falar, tá? Mas antes de eu entrar neles, eu quero que a gente tenha em mente que a imprensa nas colônias portuguesas começa em 1836, com a publicação dos boletins oficiais, tá? Em São Tomé, o primeiro boletim oficial vai ser de 1857. Boletins oficiais eram publicações do governo, então, questões de leis, essa coisa de circulação mesmo das informações do governo. O primeiro jornal independente de São Tomé é de 1869, o Equador, tá? Mas a imprensa, ela cresce mesmo nas colônias durante a República. Então, é durante a República que vão surgir mais jornais, eles vão ganhar outro formato e tudo isso.
Pensando então nesses jornais que a gente está falando aqui, eu vou falar um pouquinho da proposta editorial de cada um e como eles são relacionados com o contexto em Portugal e com o contexto nas colônias. E é importante que a gente tenha isso em mente, gente. Apesar de o recorte aqui ser super português, a gente está falando de 1910 a 1925, né? Então, o começo da República, o final da República, né? A República acaba em 26. Mas a gente está falando aqui desses sujeitos que estão dialogando diretamente com Portugal e que estão colocando suas questões. Então, a gente está falando de uma coisa que eles estão muito conectados, né? Então, não é só olhar o contexto português, mas é olhar a conexão entre esses dois contextos e essas pessoas negras, africanas, letradas, né? Então, eu escolhi 3 jornais. O primeiro deles é o jornal que começa chamando Folha de Anúncios e muda de nome no seu terceiro número, para A Verdade. Esse jornal, gente, é publicado entre 1911 e 1912. O que acontece? Em 1911, a gente está tendo a Assembleia Constituinte rolando, então a galera está pensando em escrever a Constituinte. Nessa Constituinte, era uma questão quem seria considerado cidadão por Portugal. Quem é cidadão português? Então, a gente tem que pensar que Portugal tinha um império que era relativamente grande, que não era só Portugal, então ele também tinha que pensar nas pessoas das colônias, e a gente tinha pessoas nas colônias dizendo que eles também eram cidadãos, porque qual era a diferença entre eles e os portugueses que estavam lá? Então, isso era uma questão. Entra na Constituinte, entra nas leis que essas pessoas, que os habitantes das colônias são cidadãos nesse primeiro momento, tá, gente? Então, isso é importante, mas é legal que a gente percebe como essas pessoas estavam constantemente querendo provar que eles eram cidadãos. O outro jornal que eu escolhi é o jornal A Liberdade. Esse jornal é publicado entre 1919 e 1923. O que acontece? A Liberdade já está ali, já está sendo publicada 10 anos depois da República. Então, eles estão mesmo no papel de denunciar os abusos das autoridades coloniais, que esses abusos desrespeitam a República e defender os ideais republicanos. Então, o que eles estão dizendo ali? Olha, como pode, num regime republicano, um policial negro ser impedido de prender uma pessoa branca, mesmo que essa pessoa estivesse ser flagrada, ser presa em flagrante. Então, é impossível isso. Como é possível que num espaço republicano pessoas negras sejam proibidas de ocupar cargos de poder? Como é possível que num governo republicano se crie uma escola, mas se separe a classe de pessoas brancas e de pessoas negras? Então, eles estão constantemente movimentando os ideais republicanos, articulando esses ideais republicanos e dizendo, olha só, não respeitar a igualdade, não respeitar a liberdade é desrespeitar a República. Então, isso era uma questão essencial para esse jornal. Então, e aí a gente tem o jornal O Combate, que é o terceiro jornal que eu vou apresentar para vocês. O jornal O Combate é um jornal, como o próprio nome diz, mais combativo. Então, a gente tem que entender aqui o que está acontecendo nesse contexto. Em 1926, avançando um pouquinho, a gente tem a instituição do Estatuto do Indigenato. O que esse estatuto vai dizer? Ele vai dizer que todas as pessoas negras, africanas, que não fogem ao natural da raça, e isso está escrito, né? Ou seja, que não são monogâmicas, que não são católicas, que não são alfabetizadas, ou que não falam português, são consideradas indígenas. O que ser considerado indígena nesse contexto significa? Significa que elas podem ser obrigadas ao trabalho para elas serem civilizadas, elas vão ter restrições na sua movimentação e tudo isso. O que acontece então? O que eu quero dizer para vocês é que a instituição desse estatuto não é do nada. É um processo. Então, as pessoas que estão vivendo ali no combate, que é publicado entre março e abril de 1925, elas estão vendo os seus direitos, o seu estatuto, o seu status social, o seu status econômico, o seu status político sendo perdido. Ainda mais forte, né? Então, é um processo já em curso. O que acontece aqui, então? Esse jornal vai focar muito em denunciar, sim, o racismo, mas também na questão da civilidade. E aí, o que eles estão dizendo, então? Que existem certas atitudes que não cabem
no espaço civilizado, que não cabem no espaço urbano. Então, a prostituição, o consumo excessivo de aguardente, os maus tratos aos animais, a construção de fossas públicas, tudo isso não cabe no espaço urbano, não é civilizado. Então, tem que ser excluído desse espaço, né? Isso é muito importante, né? Eles estão dizendo aqui, então, isso é uma coisa importante, que eles estão movimentando aqui tudo para se colocarem enquanto pessoas negras que não são, que podem ser reconhecidas enquanto cidadãs. Então, lembrem-se, eles estão debatendo com as teorias racistas que estavam postas e estão debatendo com essa perda de poder que está acontecendo, né? Então, além disso, o que eles vão fazer? Não só o combate, mas aí a liberdade também, né? Eles vão constantemente dizer, eles vão constantemente postar casos de pessoas negras que conseguiram acesso a cargos, que são incríveis trabalhadores, vão postar. A Liberdade, por exemplo, coloca uma foto do Booker T. Washington e do Marcus Garvey, fazendo referência a esses dois intelectuais pan-africanos. Também a Liberdade publica um texto mostrando como nos Estados Unidos as pessoas negras são excelentes advogados, excelentes médicos, excelentes cientistas, porque há um investimento em educação. Então, passa pelo reconhecimento da capacidade das pessoas negras, então do questionamento dessa inferioridade natural que estava sendo colocada ali, e passa também pela ideia por uma colonização que seja efetiva. Que seria essa colonização efetiva, entre aspas, né? É uma colonização que eduque, que liberte e que discipline as pessoas através do trabalho para que um dia essa região possa ser independente. Então, não estava em questão aqui criticar a colonização, não estava em questão aqui dizer que a independência estava chegando, mas estava em questão, sim, dizer que a colonização do jeito que estava sendo feita não era efetiva, porque ela não dava educação, não dava liberdade para as pessoas. Isso, gente, pode parecer um pouco incômodo para a gente quando a gente olha assim, né? Porque não é o que a gente estava esperando, talvez, desse grupo. Mas isso diz muito sobre a complexidade desse grupo, porque mostra que essas pessoas, mostra toda a discussão todos os argumentos que eles estavam construindo para manterem um certo status ali, para manterem suas condições de vida de maneira geral. E aí, por que esse conteúdo é tão importante e por que ele é interessante para a gente usar em sala de aula ou para a gente dizer para as pessoas? Porque a gente está falando aqui de pensar outras narrativas sobre os sujeitos africanos. A gente está questionando a homogeneização de pessoas negras. A gente está entendendo a complexidade do colonialismo e não querendo dizer que o colonialismo seja brando ou nada disso, mas mostrando que existe tensionamento, que existe resistência, que existe a possibilidade de pessoas negras de tentarem negociar e colocarem as suas demandas e os seus projetos em pauta. Acima de tudo, a gente ainda consegue trabalhar a ideia de que a cidadania é uma coisa conquistada e nunca dada por ninguém, né? Então, é um pouco isso que eu quis mostrar aqui para vocês hoje. Espero que a gente possa continuar dialogando. Convido vocês a lerem o meu texto no canal, no portal Guilherme 10 e, acima de tudo, a pensar em outras narrativas sobre pessoas negras. É isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Nesse vídeo, eu falei um pouquinho sobre a imprensa em São Tomé e Príncipe, publicada entre 1911 e 1925. Essa imprensa estava claramente marcada pelas teorias racistas e raciais que estavam em circulação nas Américas, na Europa e na África, e também por demandas, expectativas desses sujeitos negros que estavam constantemente dialogando, negociando e tensionando com as perdas políticas, econômicas e sociais que eles estavam tendo. Esse conteúdo é super interessante, super importante para que a gente pense a cidadania como algo conquistado e não um dado. E para a gente pensar sobre a complexidade de sujeitos negros em territórios africanos. Convido vocês novamente a lerem meu texto, e é isso.